Quando Lucas me deixou por uma mulher mais jovem, ele não sabia que eu carregava seu filho. Abandonada e humilhada, reconstruí minha vida sozinha, sem nunca olhar para trás. 3 anos se passaram, e eu achava que essa história estava enterrada. Até que o destino nos colocou frente a frente novamente. Ele sorriu, olhando para meu filho, e perguntou com arrogância: "Ele é realmente meu filho?" A nova namorada dele riu, debochada. Mas eu já tinha a última palavra. E dessa vez, seria eu quem sairia por cima. A chuva tamborilava contra a janela da sala, criando uma melodia melancólica que combinava com o peso que eu sentia no peito. Minhas mãos tremiam enquanto seguravam o pequeno teste de gravidez. 2 linhas rosas. O mundo ao meu redor parecia girar, e por um momento, a única coisa que conseguia fazer era respirar fundo e processar a notícia. Grávida. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram apenas de felicidade. Eu queria aquele bebê. Mas como seria criar um filho ao lado de um homem que, há meses, já não era o mesmo? Lucas chegava tarde, evitava conversas, e quando me tocava, parecia ausente. Eu tentei ignorar os sinais, justificar suas mudanças de comportamento, mas no fundo, sabia a verdade. E agora, com essa vida crescendo dentro de mim, eu tinha a esperança de que ele reagisse, que percebesse o que realmente importava. Escutei o barulho da chave girando na fechadura. Meu coração acelerou. Lucas entrou, jogando o casaco no sofá, sem ao menos me olhar. O perfume doce e enjoativo em sua camisa me atingiu como um soco no estômago. Aquele não era o meu perfume. "Podemos conversar?" Perguntei, tentando manter a calma. Ele suspirou, passando as mãos pelos cabelos como se eu estivesse sendo um incômodo. "Eu também preciso falar com você", disse, finalmente me encarando. Algo no seu olhar me arrepiou. Frio, distante, como se eu fosse uma estranha. "O que foi?" Insisti, sentindo o estômago revirar. Ele não enrolou, não tentou amenizar as palavras. "Eu não te amo mais, Ana. Acabou. O mundo parou." Meu coração, que batia descompassado segundos antes, agora parecia sufocado em um silêncio absoluto. "O quê?" Ele cruzou os braços impaciente, como se estivesse apenas cumprindo um protocolo. "Conheci outra pessoa. Ela me faz feliz. Quero o divórcio." A dor veio de uma vez, sem aviso. Eu sentia que a qualquer momento minhas pernas fraquejariam. "Lucas." Minha voz saiu falha. "Você está me deixando?" Assim, sem mais nem menos, ele riu, sem humor. "Sem mais nem menos?" Vamos ser sinceros, Ana. Há meses isso aqui já acabou. Eu só não tive coragem de falar antes. Meus olhos arderam. Tudo que construímos, todos os momentos juntos, jogados, no lixo como se não significassem nada. Minhas mãos tremiam, mas eu lembrei do motivo pelo qual precisava lutar. Respirei fundo e tomei coragem. "Eu estou grávida." A expressão dele mudou por um breve instante. Ele piscou, absorvendo a informação. Mas, ao invés da reação que eu esperava, ele soltou uma risada descrente. "Ah, não. Agora não, Ana. Você acha mesmo que isso muda alguma coisa? Meu coração se partiu de vez. Você não acredita em mim? Mesmo que seja verdade, eu não quero essa vida. Já tomei minha decisão, senti o sangue gelar. Você vai embora? Vai nos abandonar?" Ele me encarou sem nenhuma emoção, como se eu estivesse pedindo algo absurdo. "Eu não estou te abandonando, Ana. Eu só quero seguir minha vida. Se esse bebê for mesmo meu, eu mando dinheiro." Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele falava como se estivesse falando de um contrato, e não de um filho. "Só dinheiro? Você acha que criar um filho é só isso?" Lucas pegou as chaves do carro e deu de ombros. "Eu nunca quis ser pai. Você que lide com isso." E então, sem olhar para trás, ele saiu pela porta. Senti minhas pernas finalmente cederem e me ajoelhei. No chão. A chuva lá fora se intensificou, como se o céu chorasse junto comigo. Mas, no fundo, uma pequena faísca de determinação começou a surgir. Eu estava destruída,
mas não acabada. Ele tinha feito sua escolha. Agora, cabia a mim fazer a minha. E eu escolheria ser forte. 3 anos se passaram. 3 anos de lutas, noites mal dormidas e dias intermináveis, mas também 3 anos de amor. Miguel era minha força. Cada sorriso dele fazia tudo valer a pena. Eu já não pensava mais em Lucas. Ele nunca procurou saber de nós. Nunca ligou, nunca mandou mensagem, nunca perguntou pelo filho. Para mim, ele era apenas um nome esquecido no passado. Até aquele dia. O shopping estava cheio e Miguel segurava minha mão com força enquanto apontava para uma loja de brinquedos. Mamãe, olha aquele carrinho. Sorri. Depois do almoço, você escolhe um, combinado? Ele concordou animado e seguimos até a praça de alimentação. Foi então que ouvi aquela voz. Ana! Meu corpo congelou. Devagar, me virei. E lá estava ele. Lucas. Ele parecia diferente. Mais elegante, talvez mais maduro, mas aquele olhar arrogante continuava o mesmo. Ao lado dele, uma jovem loira de vestido, justo segurava seu braço entediada. Há quanto tempo? Ele disse, analisando Miguel com curiosidade. Meu estômago revirou. O que você quer, Lucas? Ele sorriu, como se estivesse diante de um antigo conhecido e não da mulher que ele abandonou grávida. Esse é o seu filho? Antes que eu pudesse responder, ele inclinou a cabeça e perguntou, como se estivesse brincando. Ele é realmente meu filho? A loira ao seu lado soltou uma risada debochada. Isso é hilário! Você acha que essa mulher criou um filho seu sozinha? Minha paciência se esgotou. Miguel, que ainda segurava minha mão, olhou para mim confuso. Meu coração apertou. Respirei, fundo, e encarei Lucas. Você quer saber se ele é seu filho? Sim, ele disse, agora mais sério. Eu sorri, mas não era um sorriso de cordialidade. Era um sorriso de quem já tinha vencido aquela guerra antes mesmo de ela começar. O silêncio entre nós era pesado. Lucas me encarava com um meio sorriso, como se tivesse alguma vantagem sobre mim. Mas ele não tinha. Não depois de 3 anos de ausência. Ele é mesmo meu filho? Ele repetiu, cruzando os braços, analisando Miguel com um olhar curioso. A mulher ao lado dele, loira, jovem e vestida de forma extravagante, soltou uma risada debochada. Ai, Lucas, por favor. Você realmente acha que essa mulher criou um filho seu sozinha? Isso é hilário. Ela me olhava com desdém, como se minha vida fosse uma piada. Meu sangue ferveu, mas mantive a compostura. Eu não precisava gritar nem discutir com alguém tão insignificante. Ajoelhei-me ao lado de Miguel, que segurava minha mão com força. Seu olhar inocente alternava entre mim e o homem que, até aquele momento, ele não sabia que existia. Meu amor, por que não vai ali escolher um sorvete? A mamãe já vai te encontrar. Ele assentiu, ainda confuso, e correu para o carrinho de sorvetes próximo. Só então me levantei e encarei Lucas de igual para igual. Você quer saber se ele é seu filho? Perguntei, mantendo a voz calma. Depois de 3 anos? Depois de nunca ter perguntado como eu estava, de nunca ter enviado uma mensagem, de simplesmente sumir como se nós nunca tivéssemos existido? Lucas hesitou por um momento, mas logo recuperou a postura arrogante. As coisas foram complicadas. Eu precisava seguir em frente. Seguir em frente? Soltei uma risada amarga. Você não seguiu em frente, Lucas. Você fugiu. Fez suas escolhas e agora quer questionar as minhas? A loira bufou, revirando os olhos. Nossa, que drama! Se ele for seu filho, basta fazer um teste de DNA. Qual o problema? Virei-me para ela, mantendo um sorriso frio. O problema é que eu não devo nada a vocês. Não preciso provar nada. Enquanto vocês estavam ocupados curtindo a vida, eu estava trabalhando, acordando de madrugada, cuidando de uma criança sozinha. Vocês não fazem ideia do que eu passei. Lucas respirou fundo, parecendo desconfortável pela primeira vez. Eu só quero saber a verdade, Ana.
Cruzei os braços, sem desviar o olhar. Tudo bem. Você quer um teste de DNA? Podemos fazer. Mas se o resultado confirmar o óbvio, você vai assumir tudo o que negligenciou. Pensão atrasada, responsabilidades e o fato de que Miguel vai crescer sabendo que o pai dele o abandonou. A expressão de Lucas mudou. A segurança que ele tinha antes se desfez. Ele não esperava que eu fosse reagir assim, que eu estivesse tão no controle da situação. A loira o cutucou. Lucas, vamos embora. Não vale a pena. Ele olhou para ela, depois para mim e, finalmente, para Miguel, que agora lambia seu sorvete inocentemente, sem saber o peso daquela conversa. Por um momento, achei que ele insistiria. Mas então, ele soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Isso foi um erro. Foi mesmo, concordei. O seu maior erro foi ter nos deixado. Sem mais uma palavra, ele se virou e foi embora, levando a loira irritada consigo. Eu respirei, fundo, sentindo o alívio tomar conta do meu peito. Aquele encontro inesperado poderia ter me abalado, mas no final, só serviu para me mostrar o quanto eu era forte. Miguel correu até mim, com um sorriso manchado de chocolate. Mamãe, quem era aquele moço? Ajoelhei-me novamente, olhando nos olhos dele com carinho. Ninguém importante, meu amor. Apenas alguém que perdeu a chance de conhecer o menino mais incrível do mundo, e com isso, segui em frente. Porque aquela história finalmente estava encerrada. Os meses passaram, e a lembrança daquele encontro inesperado foi se dissolvendo no passado, assim como Lucas havia feito anos atrás. Minha vida continuou. Eu trabalhava, cuidava de Miguel e via meu filho crescer saudável, feliz e cercado de amor. Lucas nunca mais procurou saber de nós. Nenhum teste de DNA, nenhuma tentativa de contato. Era previsível. Ele queria satisfação, no momento, mas nunca esteve pronto para assumir as consequências de suas ações. Até que um dia, recebi um e-mail inesperado. Ana, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso falar com você. Por favor, me encontre. Meu primeiro impulso foi ignorar. Mas a curiosidade me venceu. Nos encontramos em um café discreto da cidade. Ele estava diferente. Mais magro, abatido, sem o brilho de arrogância de antes. Quando me viu, soltou um longo suspiro. Você veio. Seja direto, Lucas. O que você quer? Ele esfregou as mãos nervoso. Eu me separei. Não fiquei surpresa. E o que isso tem a ver comigo? Ele hesitou. Minha vida virou um inferno depois daquele dia. Depois que te encontrei com Miguel, comecei a pensar em tudo o que perdi. Minha ex-namorada me largou quando percebeu que eu não era o homem que ela imaginava. Perdi dinheiro, amigos. E, para ser honesto, eu me perdi também. Permaneci em silêncio, esperando ele terminar. Agora, eu só queria conhecer meu filho. Não precisa ser agora, mas um dia. Será que isso seria possível? Fechei os olhos por um momento, absorvendo suas palavras. Uma parte de mim queria mandá-lo embora, protegendo Miguel da dor de um pai inconstante. Mas outra parte sabia que, mais cedo ou mais tarde, meu filho teria perguntas. Lucas, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não posso impedir você de querer conhecer Miguel, mas a decisão não é minha. É dele. Ele assentiu lentamente. Eu entendo. Se um dia ele quiser te conhecer, será porque partiu dele, não porque você decidiu aparecer quando era conveniente. Lucas abaixou a cabeça, derrotado. Eu só queria consertar tudo. Eu sorri, mas sem qualquer traço de pena. Algumas coisas não podem ser consertadas. Você fez sua escolha, e o tempo não volta atrás. Levantei-me pegando minha bolsa. Cuide-se, Lucas. E pela primeira vez na vida, seja um homem de verdade. Saí sem olhar para trás. Mais tarde, quando cheguei em casa, encontrei Miguel brincando na sala. Ele me olhou com seu sorriso inocente. Mamãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Ele me olhou com curiosidade. Eu tenho pai? Respirei fundo e me ajoelhei ao lado dele,
segurando suas pequenas mãos. Você tem, meu amor. Mas o que realmente importa é que você nunca esteve sozinho. Ele sorriu, satisfeito com a resposta, e voltou a brincar. E eu? Eu finalmente soube que aquela história tinha chegado ao fim.